segurei o meu filho pro meu outro filho tirar a vida dele. Eu sou essa mãe aí que as pessoas estão dizendo. Mas a história não é bem assim, né? Tá repercutindo aí. Ela mesmo disse em palavras sem curvas que achou muito bom o que aconteceu. Não é questão de eu ter achado muito bom. É porque agora eu tenho paz, tá? E eu apoio sim o meu filho, apoiei sim o que ele fez, não julgo, não vou odiá-lo, não tenho mágoa quanto o que aconteceu, mas como assim você não amava o seu outro filho, que inclusive eles dois são gêmeos, tá? São gêmeos. Como assim você não amava o seu outro filho? Como é que uma mãe faz uma diferença, né, de filhos? Ah, é porque o outro é policial e o outro era drogado, porque ela sempre deu atenção pro outro que era policial e nunca fez questão do outro e blá blá blá. Então vamos lá. Deixa eu resumir a história para vocês entenderem, tá bom? Porque eu não sou esse tipo de mãe, de pai, né, que é vitimazinha, que, ai, independente do acontecido, que ele fez isso e isso, mas era meu filho, eu vou amar para sempre, covardia do outro. Jamais, jamais, tá bom? Eu sempre fui mãe, então eu sempre aguentei a lapada da vida, foi sozinha, meu amor, foi sozinha, criei os dois da mesma forma. Eu trabalhava pros dois, o que um comia, o outro comia. O outro que seguiu esse caminho errado foi por escolha própria, quando ele já tinha 18 anos de idade, tá? Quando ele tinha 18 anos de idade, foi que ele caiu de vez, porque aí eu já não podia mais segurar. Enquanto o outro tomou caminhos completamente diferentes. Então, assim, como é que vocês vão me julgar se eu tenho um filho que é usuário de droga e outro filho que tá fazendo uma faculdade ali para se formar? Quem é que eu vou ajudar? É justo eu dar dinheiro pro meu filho que é usuário da droga? Porque essa aí, né, como é que eu posso falar pra vocês? É a discriminação das pessoas. Porque se for falar que eu não ajudei, então eu nunca ajudei mesmo e não me arrependo em momento algum. Eu tirava do último pra dar pro meu filho que tava na faculdade, mas eu não tirava do último pra dar pro meu outro que era usuário, entendeu? Porque se eu desse dinheiro pra ele, eu tava apoiando ele a continuar a seguir aquele caminho errado e triste que ele tava seguindo. Agora, um prato de comida nunca faltou pra ele. E não, eu não deixei ele ficar na minha casa, porque quando ele ficava na minha casa, né, que eu dei a oportunidade dele ficar na minha casa, sabe o que ele fez? Ele me roubou, entendeu? Ele organizou com outras pessoas para entrar dentro da minha casa. Enfim, ele já não era mais o meu filho, porque ele não tinha amor e não tinha respeito por mim. Ele era uma pessoa que não tinha controle. Eu tentei por várias vezes, não foi só eu não. Esse meu outro próprio filho que tirou a vida do meu outro filho, tentou, a gente lutou junto, até porque sempre foi nós três, entendeu? Sempre foi nós três. Então não tinha como. É óbvio que o meu outro filho, que era policial, certinho e tal, dormia na minha casa, ficava o dia que quisesse ficar, eu saía, deixava minha casa liberada pra ele. Mas pro outro, de forma alguma. De forma alguma. O máximo que ele entrava era até a garagem da minha casa e ponto, entendeu? Mas por quê? Porque ele era dessa forma. Então só quem tem filhos ou parentes, né, que usam droga vai entender o que eu tô falando. Mas vamos chegar à parte mais forte aí, que foi essa de eu ter segurado ele enquanto o outro, né, tirou a vida dele. Não foi bem assim, não. E, como eu disse pra vocês, esse meu outro filho que era usuário, ele deixou de ser meu filho desde a época que ele caiu de verdade no mundo das drogas, entendeu? Ele já não era mais o meu filho porque ele já não me respeitava, ele não tinha amor por mim, ele não estava nem aí pra mim, ele já era escravo dessa, né, dessa droga, entendeu? Ele já era escravo. Então ele já não era mais o meu filho. E outra, antes de eu resumir aqui pra vocês o que aconteceu, falar que foi feito na covardia porque ele tava fora de si. Ele não tava fora de si, não. Porque aqui a cidade é grande e ele achou a minha casa, entendeu? E quando ele chegou na minha casa, na situação que ele estava, ele chegou me chamando de mãe. Então ele não tava demente da cabeça, não. Ele tava, sim, ciente, entendeu? Ele estava mais alterado porque ele estava com as drogas, sim. Mas ele chegou em plena ciência, consciência, sei lá como é que fala. Mas vamos lá. Esse meu outro filho, que é drogado, ele chegou dentro da minha casa, no dia bem alterado, dizendo que queria dinheiro, que queria dinheiro. Eu disse que eu não ia dar dinheiro pra ele. O que é que ele fez? Arrebentou o portão da minha casa. Não sei como ele conseguiu, porque é bem seguro, mas ele arrebentou o portão da minha casa. No momento que ele arrebentou o portão da minha casa, ele já veio me xingando, falando palavras horríveis que ele nunca tinha falado. E aí, né, naquele momento, eu rebati, comecei a falar um tantão de coisas pra ele. Aí foi um momento que ele pegou e me deu um empurrão. Quando ele me deu esse empurrão, eu bati a minha cabeça na quina do armário. Na mesma hora, né, começou a sangrar, abriu um buraco na minha cabeça, começou a sangrar. E aí ele me deu socos e eu ia em cima dele, ele me dando socos. Gente, aquela hora ali, eu que perdi a noção, porque eu já não era mãe, não era mais mãe dele.
entendeu? Eu não queria aceitar, eu preferia eu morrer naquele momento, tirar a vida dele ali, nós dois se acabar, do que eu acordar e lembrar do que ele fez e saber que ele ainda continuava vivo e que ele iria voltar qualquer dia para repetir o que ele tinha feito. Um que saiu aqui do meu ventre, um filho que saiu da minha barriga, entendeu? Que eu passei necessidade, que eu lutei, que eu passei humilhação, que eu fiz das tripas corações para criar, que eu nunca abandonei, que eu nunca dei mau exemplo, fazer aquele tipo de coisa que fez comigo, porque ele entrou nesse caminho, não foi porque na maioria das vezes, né, que entra pro mundo das drogas, diz que aquilo é porque a família é assim, lá em casa isso nunca aconteceu. Eu sempre fui uma boa mãe, mas eu sempre fui rígida, eu sempre fui o certo pelo certo, entendeu? Sempre. Aí o que aconteceu? Ele começou, né, me dar um monte de soco, me dar chute, eu fui em cima dele. E aí, no momento que eu fui em cima dele, ele viu uma faca, né, porque eu tava cortando a carne no momento que ele chegou com essas gracinhas no portão da minha casa. Ele viu a faca. Quando ele viu a faca, eu lutei com ele. Tanto é que a faca entrou até na minha mão, cortou a minha mão. Entrou na minha mão porque ele queria, acho que com a faca ali, socar na minha cabeça, que ele tava muito louco. E aí, naquele momento, começou a fazer vários barulhos, né? E aí os vizinhos escutaram. E aí logo perceberam que era esse meu outro filho usuário que tava fazendo algum espetáculo e que o negócio tava sério. Então não pensaram duas vezes e ligaram pro meu outro filho. O meu outro filho estava de folga no dia, tanto é que ele não pegou a arma nem nada, sabe? Ele simplesmente correu rapidamente para dentro da minha casa. Quando ele correu pra minha casa, ele se deparou comigo segurando o meu filho, porque naquele momento eu tinha conseguido segurar o meu filho. Eu segurando e gritando, sabe? Falando palavrões mesmo com ele, um negócio tava bem feio mesmo. E aí quando meu filho chegou, que viu aquela situação da minha cabeça sangrando, da minha mão sangrando, ele não pensou duas vezes e puxou a faca. Quando ele puxou a faca, ele desferiu vários golpes no irmão dele, entendeu? Então naquele momento que ele chegou, que viu aquela situação, ele cegou, entendeu? Porque eu tenho certeza que se ele tivesse chegado, né, e que a situação fosse totalmente ao contrário, ele iria conseguir segurar, mesmo que ele chegasse a agredir o irmão, levaria preso, mas ele não teria feito o que ele fez, entendeu? Então ele fez aquilo no momento de desespero. Aí vai falar, mas nada justifica, não sei o que. Justifica sim, meu amor, justifica sim. Se baseia aí uma mãe sua, um filho seu, nessa mesma cena, você chegando, qual que seria a sua reação? Pegar a pessoa, tomar ali a arma que ela tivesse na mão e tentar acalmar? Não, você ia ficar em desespero, com raiva, irado com a situação, entendeu? Então assim, eu não segurei ele, eu não segurei como estão dizendo que eu segurei pro meu outro filho tirar a vida dele. Não, a história foi dessa forma que eu tô falando, eu segurei porque eu tava aqui, ó, lutando com ele, né, no momento que ele estava lá com a arma branca na mão, entendeu? E aí, naquele momento que o meu filho chegou, irado, que desferiu vários golpes nele, foi certeiro. Não teve nem oportunidade de ir pro hospital e nem nada, entendeu? E aí, quando eu vi ele naquela situação, não, eu não gritei de desespero mesmo, não. De forma alguma. Eu só liguei pra polícia, entendeu? Porque tinha que ir lá, contei os fatos tudo certinho. Meu filho me abraçou no momento que ele, né, viu que o negócio tinha ficado grave mesmo. Eu falei, eu te perdoo, eu te amo, eu vou estar sempre com você. E obrigada, meu filho. Você é meu herói, porque se ele não tivesse chegado, eu que estaria morta a hora dessa, tá bom? Eu que estaria morta de um ser que eu gerei no meu ventre, que eu fiz de tudo por ele, entendeu? Qual que seria o meu final? Então, o porquê de eu estar chorando pela morte do meu filho, sendo que se fosse eu que tivesse, né, se o meu outro filho não tivesse chegado, eu estaria no lugar dele. E como que ele estaria a hora dessa? Nem aí, entendeu? Então, tipo assim, eu fiz de tudo que eu podia fazer, gente. Eu coloquei em clínica, eu paguei tratamento, eu fiz tudo, mas de nada adiantou. Ele não quis oportunidade de mudar, ele não quis nada. Foi essa a vida que ele escolheu. Eu temia, né, que isso podia acontecer, mas eu jamais imaginaria que seria da forma que foi, dentro da minha casa, né, com outro irmão dele, que é gêmeos, ter feito isso com ele, mas fez para salvar a minha vida. Você está entendendo? Porque se ele tivesse chegado armado, né, com certeza a história seria completamente diferente, ou talvez não, porque esse meu outro filho, ele estava muito conturbado ali naquele momento ali, sabe? Muita adrenalina. Tanto é que nem medo eu tive ali naquele momento, porque eu sabia, ou ia eu, ou ia ele. Ali eu estava lutando pela minha própria vida com o meu filho, vocês estão entendendo? O meu filho. Então eu não iria me perdoar nunca se ele tivesse chegado a me deferir golpes mais graves, né? Porque ele fez isso, não foi mais grave porque eu lutei, porque se eu tivesse ficado quietinha, ele tinha tirado minha vida e ponto, meus amores, e ponto. Vocês estão entendendo? Então é isso, me julguem quem quiser, mas só eu sei. Eu tô sentindo muita dor mesmo, mas eu tô sentindo dor pelo meu filho do passado. O meu filho,
antes de usar droga, porque ele era meu filho antes de usar droga. A partir desse momento que ele desviou o caminho, que ele decidiu entrar nessa vida, ele já não era mais o meu filho, porque eu já não o reconhecia, ele já não me respeitava, eu tinha medo, eu andava assombrada, e hoje eu não ando mais. Vocês entendem? Então é isso, gente. Só quem sabe é quem vive. Vocês não julguem sem vocês saberem da história.